Seja uma pessoa de autoridade. Querido filho e filha, à luz da primeira leitura hoje da Sagrada Liturgia, Nosso Senhor quer nos ensinar, aprofundar e lembrar o que é ter autoridade. O que é exercer uma autoridade numa casa, num trabalho, numa comunidade, numa pastoral, né? Ou mesmo lembrar, porque talvez você já seja essa pessoa de autoridade que dá o exemplo na sua casa, né? Todo pastoreio, todo apacentar ovelhas, como a primeira leitura vai começar assim hoje, tem por finalidade levar as suas ovelhinhas ali, né, para o pasto certo, né, para o redil ali seguro, realmente que seja de propriedade do pastor, né, porque ali o pastor ele sabe que existem os elementos necessários para aquela ovelhinha crescer forte, crescer sadia, né? No nosso caso, nós, nesse rebanho tão grande de Deus que é a igreja, nós somos as ovelhas. E temos os nossos pastores, né? Temos o sacerdote, o pároco, o diretor espiritual. Você que é pai e mãe, que tem autoridade sobre a sua família. Você que é filho, que tem o seu pai e a sua mãe, que é autoridade sobre você. Você que é aluno, que tem o seu professor, que é autoridade sobre você. Porque olha só, Moisés recebeu as instruções diretamente de Deus, não foi? Para guiar o povo ali naquela libertação. Mas, eu não sei você, mas eu, além da Eucaristia, que é a presença viva e real de Jesus, nunca tive uma experiência assim como Moisés. Nunca. Né? Hoje, para mim e para a maioria da igreja, 99,9%, Deus guia o seu povo através dos seus pastores. Deus guia você hoje nesse mar da vida, Deus guia você nas tribulações da vida, né? Deus vai lhe orientando, lhe aconselhando através da palavra, claro, mas sempre uma palavra dirigida por alguém, por um sacerdote, aqui quando você vem receber a palavra. Né? No nosso caso, somos guiados por Deus através dos nossos superiores. Pai, filho e filha são guiados pelos pais em casa. Tudo isso são todas essas pessoas, esses exemplos que dei, dentre outros, são exemplos de autoridade que Deus usa para nos guiar. O pai e mãe é a autoridade para levar o filho ali em quase todas as questões da vida, né? Mas principalmente para ser um bom filho, e cuidar enquanto filho. Levar para ser um bom cristão, levar para ensinar a ser um bom esposo, uma boa esposa. Se for da vontade de Deus que seu filho e sua filha seja religiosa, o sacerdote, fazer com que ele faça a vontade de Deus. A vida religiosa você nunca vai conseguir ensinar porque nunca viveu. Né? Vai precisar ser um religioso para ensinar um sacerdote. Mas você pode ajudar esse filho a fazer a vontade de Deus, a ir buscar alimento para essa parte da vida dele, onde só existe um outro pasto, né? Que é na vida religiosa e sacerdotal. Mas você que é chefe de trabalho, você que é diretor de algum setor, tem por missão dirigir aquele povo ali dentro daquelas atribuições do seu trabalho. Mas se você é cristão, você tem por missão e obrigação de levar essas pessoas a Deus todos os dias, o máximo possível que der, né, de experiências de amor. E dentro dessa realidade de viver, de exercer a autoridade, de obedecer, não é fácil. Não é fácil porque temos que lidar com muitas coisas, não é? A igreja sempre nos traz essa comparação do pastor e da ovelha e de quem é a autoridade e aquele que está debaixo da autoridade, né? Aqui na nossa realidade. Mas lembra aqui de uma vez que eu ouvi aqui as irmãs contando, né? Que o pastor que cuida de ovelhas mesmo, aquelas ovelhas que vão se desgarrando no meio do caminho, ele não quer perder. Porque, olha, uma pessoa que tem autoridade deixa um funcionário se perder. Não cuida dele. Não diz respeito ao trabalho, ele está com um problema pessoal, que se vire, que cuide na casa dele. Não. Ele não é apenas um funcionário, ele é um funcionário, primeiramente, ele só é um funcionário porque ele é uma pessoa. Porque se ele não fosse uma pessoa, ele seria uma máquina e de fato você não precisa cuidar, não precisaria cuidar olhando para um coração, né? Mas é um funcionário porque é uma pessoa. Se é pessoa, ela tem outras realidades. Deve ser considerada, se ele permitir, claro, que você entre nessa realidade e o ajude, né? Sem confundir as coisas, mas que o ajude, que colabore. Então, assim também como em outras realidades. E aí eu escutei uma vez, né, as irmãs contando que o pastor, quando as ovelhas vão se desgarrando, vão se afastando do rebanho,
O cajado é exatamente para, aquela voltinha do cajado é exatamente para puxar a ovelha pela voltinha do cajado para colocá-la de volta no rebanho. E se aquela ovelhinha é teimosa demais, sabe o que é que o pastor faz? Quebra a patinha da ovelha e coloca ela sobre os seus ombros. Me diga, não seria mais fácil ele deixar a ovelhinha aí? Ele usa do que é mais difícil. Ele quebra a patinha da ovelha, a ovelha ele vai ter que cuidar dessa ovelha por mais tempo ainda, e ele carrega o peso dessa ovelha, coloca ela ao seu pescoço para que a ovelha sinta o seu cheiro e nunca mais se desgarre, né? Porque a ovelha ela é guiada também pelo cheiro do pastor. Então, o pastor faz isso, né? Pastor de ovelhas faz isso quando a ovelha vai se desviando. No nosso dia a dia, às vezes isso é preciso. Porque quem é conduzido, quando é uma alma dócil, é a coisa mais linda e mais amorosa do mundo ver. Uma alma ser conduzida a Deus, ela vai se moldando, ela vai atendendo. Porque nós só não somos obrigados a obedecer quando alguém nos manda pecar. Mas se você sabe, se você tem um diretor espiritual, se você tem um sacerdote ali na sua paróquia que você vai todo dia, que ele está pregando sua homilia, está orientando tudo como a igreja manda, faça, obedeça, né? Se você sabe, mesmo que você não goste da ordem que seu pai dá, mas sabe que é o correto, faça, obedeça. Você que é pai e mãe, que também muitas vezes tem pais e mães que acham porque tem autoridade, né, pode fazer tudo que dá na telha, não é assim. Você que é pai e mãe, que muitas vezes sabe que seu filho realmente está fazendo uma colocação, que tem sentido, e que de fato, né, você olha e diz, realmente, ele tem razão. Seja humilde, mostre que tem autoridade sobre a casa, mesmo assim, reconhecendo que o seu filho tem razão, você não vai perder a autoridade não. Não se troca os polos por causa disso, não. Seu filho não vai passar a ser a autoridade da casa por causa disso, né? Então, muitas vezes é preciso quebrar a patinha da ovelha, né? No sentido de que muitas vezes é preciso corrigir não é fácil, né? Nós que temos o dever de corrigir pessoas quando é necessário, a primeira atitude clara é corrigir também com a docilidade. Mas algumas correções no meio do caminho devem ser feitas e vão ser feitas. Nós precisamos. Nós precisamos ser corrigidos porque nós não somos pastores de nós mesmos, nem diretores espirituais de nós mesmos. Sabe por quê? Porque o coração muitas vezes ele é manhoso, como se diz aqui no Nordeste, né? O coração engana a nós. Nosso coração ele pode até sentir muita coisa a respeito do outro. Quando temos autoridade sobre alguém, Deus revela muitas coisas, como falamos nos vídeos anteriores, nesses dias. Mas, a respeito de nós mesmos, é muito difícil ter um discernimento a respeito de alguma situação, por exemplo, né? Decidir alguma coisa sozinho e acertar. É muito difícil. Exatamente porque nós não discernimos, não nos guiamos a nós mesmos. Nós não dirigimos a nossa alma, não há como. Porque para dirigir uma alma é preciso de um olhar de fora e nós estamos com um olhar para... A nossa alma está aqui, é preciso que alguém olhe daqui, né? Claro, por isso que lá no Eclesiásticos nosso Senhor também vai nos dar uma lição de quem, né? Quem pode guiar a nossa alma. Escolhe, se você pode escolher, escolhe entre 1000, um para ser teu conselheiro, né? Entre 1000 amigos, escolhe um para ser teu confidente. Mas, enquanto direção espiritual, nós precisamos confiar naquele que nosso Senhor constitui. Né? Enquanto uma pessoa que se você hoje se encontra numa posição de que você é o funcionário da empresa, não é você que dá as ordens, né? Cada um no seu lugar. Você pode colaborar com uma opinião, mas enquanto funcionário, a sua missão é acatar as ordens, desde que não contrariem a moral dos mandamentos do Senhor. Então, a missão é acatar as ordens, né? Se nosso Senhor quer fazer você grande, que seja, que não, se não, fique onde nosso Senhor lhe colocou, né? Então, existe uma palavrinha, né, que ajuda bastante no popular. Já ouvi muitas pessoas falar nisso, né? Existem muitas pessoas que quando são corrigidas são melindrosos, né? Tudo chora, tudo dói. Você tem que saber até como chegar para corrigir. Mas olha agora para você. Eu olho para mim e você olha para você. Onde há melindre,
para amadurecer. Porque o milindre é uma autodefesa quando nós não queremos ser corrigidos por Deus, né? Quando Deus nos manda uma palavra de correção através de uma pessoa que às vezes nem tem autoridade sobre nós, mas convive conosco e vê os nossos erros e por amor adverte você. Acolha essa advertência, acolha essa exortação, porque eu tenho certeza que essa pessoa não faria isso se não amasse você. Tenho certeza, né? E a gente sabe quando uma pessoa corrige por amor. Nós sabemos distinguir implicância de correção amorosa. E a correção amorosa às vezes dói mesmo, né? Dói. Mas se a gente olha para a finalidade, a gente olha para o coração daquela pessoa que está fazendo, é mais fácil. A gente sabe que aquela pessoa quer o nosso bem, acolha. Então, hoje nosso Senhor quer nos alertar através da profecia de Miqueias exatamente isso. A nossa autoridade dada por Deus, a autoridade dos outros sobre nós dada por Deus é amor, é cuidado. E de nossa parte cabe apenas sermos dóceis e atender o apelo do Senhor. Então vamos receber essa palavra, deixar que ela entre no nosso coração e faça verdadeiras mudanças dentro de nós, né? Entendermos o que é a autoridade, o que é obedecer e contrariarmos o mundo que diz que podemos fazer o que quisermos, o que dá na telha, o que dá na cabeça. Nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade do Pai. Então, vamos receber. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Leitura da profecia de Miqueias. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. Que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaade, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais, desde tempos remotos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Existe um poder de Deus muito maior do que afogar um exército no mar, né? Como foi na libertação do povo do Egito. O poder de Deus de perdoar nossos pecados. Deus perdoa os nossos pecados para nos endireitar, né? Nos colocar de novo, nos ligar de novo à sua graça e nos colocar dentro do seu rebanho. E aí nos conduzir a novas pastagens, pastagens que vai nos fazendo ovelhas robustas. Enquanto falava para você, né, de que às vezes tem pessoas que só se corrigem, só fazem o correto e só obedecem na base da imposição. Lembrava de um fato engraçado também, lendo o livro Meu Coração Triunfará, da Miriana, que é uma das videntes da Rainha da Paz, lá em Medjugorje. Ela conta nesse livro que as filhas dela, ela casou depois de alguns anos, né? E as filhinhas dela, em certos momentos, quando faziam bagunça na casa com os brinquedos, ela tentava imitar Nossa Senhora falando com elas, né? Então ela sempre chegava para as filhas e dizia assim: queridas filhas, organizem, arrumem os vossos brinquedos para que a casa fique mais arrumada, e as meninas não atendiam. Depois ela tentava de novo: filhas queridas, a mamãe vos pede, deixe seus brinquedos arrumadinhos, e as meninas não arrumavam. E aí chegava uma hora que ela perdia a paciência e dizia: agora chega de conversa, todo mundo arrumando os brinquedos e ponto final. E assim as meninas obedeciam, né? Normalmente isso acontece com criança, quase toda criança, até mesmo as mais obedientes e que não dão muito trabalho, isso acontece. Mas quantas vezes isso acontece conosco adultos, não é? Porque para que uma pessoa tenha autoridade sobre nós,
Não precisa que ela me dê a ordem. O que ela pede já é uma ordem. Nós precisamos entender como uma ordem, né? Até porque é característica de quem tem autoridade pedir, né? Você pode fazer isso para mim por caridade? Tem um exemplo aqui dentro do mosteiro, inclusive, né? De uma irmã que para mim é uma edificação. Me edifica muito com isso, né? Tem autoridade, mas ela pede. E quem está ouvindo o pedido, ela simplesmente faz. Porque sabe que ali foi a autoridade que Deus constituiu, né? Mas isso não vale somente para a vida religiosa, porque fazemos voto de obediência. Isso vale aí fora também. Principalmente também, talvez, em muitas situações aí fora. Porque o mundo está bagunçado demais. O mundo está agitado demais, tem coisa demais fora do lugar, né? Desordenaram as coisas que Deus deixou organizada no mundo. E é a missão de quem está mais tempo no mundo organizar isso através da obediência. Seja obediente aos mandamentos de Deus, seja obediente às autoridades que Deus constituiu na sua vida. Comece no seu trabalho, comece na sua casa. Ah, irmã, mas no meu trabalho tudo que se faz é errado, são coisas ilícitas. Se for mesmo, tenha coragem, peça demissão. Se não está de acordo com os valores e você não tem outra saída a não ser ou ser conivente com o erro ou sair, saia. Peça demissão. Nem seja conivente, mas vá buscar outro, pedir a Nosso Senhor. Mas precisamos voltar a sermos também trabalhadores honestos, primeiramente, mas zelosos com a responsabilidade de fazer o que tem que fazer e respeitar as autoridades que recebemos no nosso trabalho. Não mudou nada. Patrão continua sendo patrão, funcionário continua sendo funcionário. Mãe continua sendo mãe, pai continua sendo pai, filho continua sendo filho. Agora, entenda aqui o que eu estou querendo dizer com isso, não é? O patrão, ele também deve ter respeito com o funcionário. Isso é ter autoridade, é respeitar. É respeitar humanamente, é respeitar a fé que aquela pessoa traz, é respeitar a sua família, é respeitar a sua imagem. O pai e a mãe também devem respeitar os filhos. Não pode dizer tudo o que vem na cabeça para poder fazer um filho obedecer, né? Às vezes tem pais e mães que infelizmente usam de palavrões, usam de violência física exagerada para corrigir um filho. Então, olha também para o exagero, olha para aquilo que não haveria necessidade de você fazer, né? Que você poderia simplesmente, com uma simples conversa, ou mesmo com a autoridade um pouco mais firme, mas sem pecar. Né? Irai-vos, mas sem pecar, diz a palavra do Senhor. Então, se for preciso ser mais firme, pai e mãe, seja. Mas seja até o limite de você não pecar, tá bom? Vamos então rezar com essa palavra. Senhor do céu e da terra, eu te suplico que conceda ao meu coração a graça de entender o que é autoridade, o que é exercer a autoridade, o que é obedecer. Eu te peço, Senhor, que me coloque hoje novamente no trilho. Mais do que trilho, me coloca novamente dentro do teu rebanho. Eu quero fazer parte das ovelhas que são dóceis. Quero fazer parte das ovelhas, do rebanho das ovelhas que atendem o teu chamado, que escutam a tua voz. Né? Que não esperam que o teu cajado de justiça se erga, mas correm aos teus braços simplesmente por sentir o teu cheiro de amor. Jesus, ensina-nos a amar mais, ensina-nos a compreensão, ensina-nos a paciência, dai também àqueles que nós guiamos e dirigimos um coração aberto a ouvir a tua voz, a ouvir as tuas ordens, para chegarem por fim aos pastos do teu amor, a chegar àqueles pastos verdejantes que fortificam as suas almas. Te pedimos isso, Senhor, com confiança. Amém. Querido irmão e irmã, deixa aí teu comentário, compartilha, deixa o like. Nós queremos saber de você aí no comentário como que essa palavra caiu no teu coração. E lembra, coloca em prática, né? A palavra de Deus não pode ficar apenas uma informação intelectual, mas ela tem que se transformar em formação do nosso coração, ou seja, que leva a uma mudança, tá bom? Deus abençoe você muito. Te encontro amanhã, se Deus quiser.